demais. Boa tarde, gente. Por Amor aos Animais, está aqui com a doutora Cristiane Moll, médica veterinária e terapeuta comportamental. E o nosso assunto hoje é o seguinte: foi proibido pelo Conselho Federal de Veterinária cirurgia estética em animais domésticos. Não é isso, doutora? Explica isso pra gente. Bom, foi proibido uma série de cirurgias e foram contraindicadas uma série de outras. Já havia uma resolução internacional aplicada em vários outros países que determinava a não utilização dessas cirurgias. Do que a gente está falando especificamente? Tem algumas cirurgias, algumas raças e padrões raciais que preconizavam o corte de orelha do cão, que preconizavam o corte da cauda do cão, isso de acordo com a função que a raça tinha sido desenvolvida, tá? Isso também não era uma coisa só da cabeça da pessoa, não, eu vou sair cortando os pedacinhos do meu cachorro para botar no feijão, não é isso. Era uma questão mesmo de padrão racial e que se achava que com esse tipo de adendo estético, cirúrgico, o animal ia poder exercer ainda melhor a sua função. O que acontece hoje? Hoje, o Conselho, se unindo à opinião de várias outras entidades nacionais e internacionais, entende que não há necessidade disso. Então, por exemplo, o corte de orelha, que era uma coisa muito comum que a gente via, né, já é mesmo proibido. Corte de orelha é Doberman, Pitbull, esses cães que passavam por isso, né? Doberman, Pitbull, Boxer. Havia sempre a opção de você cortar ou não, mas geralmente cães que iam para pista, para exposições de padrão de raça e tudo mais, esses com certeza sofriam essas cirurgias. Embora fossem cirurgias, vamos deixar claro que era uma coisa sempre feita por médico veterinário, dentro dos padrões específicos, sem sofrimento para o animal, sempre era um desconforto no pós-operatório, uma preocupação e tudo mais. Então, muitas das cirurgias foram proibidas. Por exemplo, o corte de cauda, aqui a gente tem a cockerzinha aqui, você vai ver que ela está com a caudinha inteira. É uma raça que a gente cortava a cauda aqui, tá? O corte de cauda, pelo Conselho Federal, hoje ele é contraindicado. Mas pode haver uma necessidade do corte da cauda. Por quê? Porque, por exemplo, tem cães que, às vezes, de tão felizes, eles abanam tanto a cauda e batem e machucam a ponta da cauda em algum lugar. Muitas vezes a gente consegue resolver essa situação e muitas vezes essa situação, pelo lugar onde o animal está habitando e pelo comportamento dele de uma forma geral, um animal muito entusiasmado, muito efusivo, ele está sempre machucando novamente a ponta da cauda, sangra muito, espirra sangue para todo lado. Então, nesses casos, a gente tem que tirar algumas vértebras da cauda para que a cauda, estando um pouco menor, ele possa abanar, né, expressar a sua alegria, expressar o seu comportamento e também não se ferir, também não ter esse problema do machucado, que obviamente traz bastante problema de saúde. A unha de gato também era retirado por determinados donos, por exemplo, ele vai rasgar meu sofá, vamos tirar a unha, hoje pode isso não? Não, é totalmente proibido, tá? A remoção dessas unhas, a unha que você pode remover é a unha do ergot de algumas raças de cães, por exemplo, essa raça aqui, esse cãozinho não tem um quinto dedo aqui, que o pessoal chama de unha de lobo, tecnicamente falando seria o ergot. É uma unha que ela é um dedo residual, tá? E cuja unha vai crescer e vai entrar no próprio dedo, na própria carne, se você não for um proprietário atento. Então, o ideal é manter essa unha sempre cortada pelo veterinário ou, em casos extremos em que aconteceu um processo infeccioso ou um machucado grave por conta de ser um dedo que não tem uma utilidade específica mais, né, na maioria das raças, então você remove o dedo mesmo. Tem algumas raças que não se remove de jeito nenhum. São raças geralmente de cães que vêm de origem de locais de muita neve, onde esse quinto dedo na pata traseira, ele aí tem sim ainda uma função que é de ajudar a agarrar na neve para subir em determinados lugares.
A unha do gato não se tira, a gente pode cortar a pontinha da unha do gato, a gente tem os arranhadores para o gato, que a gente põe em locais específicos para que ele vá arranhar as coisas que ele deve arranhar e não o nosso sofá e tudo mais. A gente tem os descaracterizadores também para pôr nesses locais, né, onde ele está arranhando de forma inadequada. E a gente tem ainda agora uma coisa que ainda não está sendo produzida no Brasil, mas a gente já compra aqui, que são umas capas para unha. São uns protetores de unha de silicone que você cola na unha do gato, não faz mal nenhum para ele e ele pode arranhar à vontade. Porque aquilo está colado na unha dele, ele não vai conseguir arranhar, porque aquilo é de silicone, aquilo é molinho. Então ele expressa o seu comportamento de arranhar, que é uma forma de marcação de território, dentre outras coisas, necessária para o gato. E não vai estragar nada na sua casa, né? Haviam outras cirurgias também que eram até mais cruéis e que eram executadas especialmente em animais mais bravos e em animais que não são animais domésticos, mas que eram levados para circos, que graças a Deus a gente tem cada vez menos circos com animais, né? Enfim, o que eu estou falando? Eu estou falando do corte das presas, né, dos dentes caninos, de especialmente grandes felinos. Eu estou falando do arrancamento das unhas desses animais também. Enfim, cirurgias que tornavam o animal vulnerável e incapaz de expressar o seu comportamento normal da espécie. Todas essas cirurgias estão proibidas por lei. O veterinário que executar uma cirurgia dessas e que não puder justificar adequadamente, como no caso que eu citei do machucado na ponta da cauda ou uma outra circunstância muito específica, esse veterinário vai sofrer as sanções pertinentes pelo conselho. Ok, doutora, obrigada. Tá, viu, gente? Está explicado a questão das cirurgias estéticas que a gente tem ouvido falar, mas ainda não tinha tido uma explicação sobre isso. Tá aí, obrigada, doutora. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Foi um prazer participar com vocês. Obrigada. Tá aí, gente. Cirurgias estéticas explicadas. Até a próxima.